Olá, eu sou aqui na Calabric, oncologista torácica da Clínica AMO, e juntamente com a doutora Carolina Kawamura, da Beneficência Portuguesa, oncologista torácica também, estamos aqui no Congresso Europeu, como membros do GBOT, para fazer a cobertura das novidades em câncer de pulmão. Akinari, obrigada. Nós vimos várias novidades aí em relação à terapia-alvo. O que é que você viu de novo para os pacientes com mutação do EGFR? É bastante interessante, porque com o surgimento de novas drogas, a gente está vendo também a dificuldade que tem do sequenciamento e do entendimento dos mecanismos de resistência. E esse foi um tema bastante abordado aqui. Tiveram 2 estudos muito interessantes, a análise do mecanismo de resistência do FLAURA, o FLAURA estudo que utilizou o osimertinib de primeira linha, e viu-se que você tem aproximadamente 15% desenvolvendo a amplificação do MET, assim como uma taxa menor do esperado da mutação secundária do C797. Que é uma mutação, né, que confere resistência, pode conferir resistência ao osimertinib, ela só apareceu aproximadamente 7% dos casos. Existe uma série de outras mutações, ER2 apareceu, BRAF, ALK, ou seja, é um tema bastante complexo. Além disso, foi avaliado também a mutação dos pacientes que estavam em osimertinib de segunda linha, que é o estudo AURA3. E diferente do estudo FLAURA, outros mecanismos de resistência foram apresentados. A gente tem também, de novo, a amplificação do MET, como um mecanismo importante de resistência, mas nesse caso, quando a gente já está usando o osimertinib, as outras mutações do EGFR se tornaram mais importantes. Nesse caso, aparece o C797 também, né, como mecanismo de mutação. Então, é um tema complexo, né, Carol? Que a gente vai ter que entender um pouquinho mais para poder selecionar melhor o sequenciamento das drogas. E novas drogas para o MET também, não é isso? Bem interessante também, nesse né? contexto. Nesse contexto, tentar justamente por causa da amplificação do MET, você tentar bloquear essa via do MET, dessas drogas, desses tumores que desenvolveram, e aí novas drogas surgiram da combinação ou uso isolado. Inclusive em pacientes quem tem, diferente da amplificação, a mutação do skip, né, a mutação do 14, o skip mutation do 14, é considerado, foi visto que é considerado um driver mutation e com desenvolvimento de drogas específicas para essa mutação. Legal. Para o ALK, alguma novidade? A gente tem dados de atualização dos estudos e os novos inibidores do ALK com atividade do sistema nervoso central, nesse caso o brigatinib, né, que foi ativo também no sistema nervoso central. A gente já tinha visto esses dados com a alectinib, mostrando também alta taxa de resposta e penetração em pacientes com meta cerebral. Ainda nessa linha das mutações, a gente tem aqui também vários estudos que avaliaram a fusão do NTRK, né? Fusão do NTRK, que é presente não só em câncer de pulmão, mas também em diversos tipos de tumores, e 2 drogas que são inibidores de tirosina quinase do NTRK, no caso do entrectinib e o loratrectinib, mostraram também alta atividade nesses pacientes com mutação do NTRK, sendo que um subgrupo desses pacientes, eles eram portadores de câncer de pulmão, com taxa de resposta de 60% a 80%, bem interessante. Legal. Agora eu queria perguntar de você de imunoterapia, que a imunoterapia em câncer de pulmão é hoje o tratamento padrão da grande maioria dos pacientes. O que a gente teve de novidade e atualização? Bom, a gente teve a atualização dos dados do Keynote 10, que foi aquele estudo de fase 3, avaliando pacientes que já tinham sido tratados com quimioterapia previamente, de ambas as histologias, e realmente esse benefício de longo prazo se mantém. O interessante desse estudo é que aqueles pacientes que completaram os 2 anos de tratamento, ou seja, que tiveram um melhor benefício clínico, apesar de ser uma população pequena do estudo, quando eles tiveram progressão de doença, muitos dessa pequena população foram reexpostos ao pembrolizumab com uma taxa de resposta que foi acima de 40%. Então, isso foi um dado bastante relevante, né? E nesse cenário também a gente viu dados de PS2, né, que era uma dúvida que nós tínhamos, é uma população que não foi avaliada na maior parte dos estudos de fase 3, nem de primeira nem de segunda linha. E aqui pacientes all-comers, independente do PDL1, com PS2, tiveram uma resposta muito interessante e semelhante à população com performance melhor.
né, em termos de taxa de resposta, de sobrevida. Então, isso respondeu a essa pergunta, né, embora na primeira linha nenhum paciente tenha tido a resposta parcial, mas a gente não sabe também qual que era o nível de expressão de PDL1 desses pacientes, mas isso reforça também que pacientes PS2 não devem ser excluídos de terapias como a imunoterapia. Inclusive, a gente teve até dados de um trabalho agora que avaliou a manutenção com quimioterapia em pacientes idosos. Que é uma outra população bastante frágil, bastante difícil de lidar e que não foi tão benéfico, não foi benéfico você manter a imunoterapia a quimioterapia em relação à sobrevida global. Então, ainda mais no contexto que a gente tem imunoterapia, talvez esse realmente seja o cenário também para incluir esses pacientes. E alguma novidade de combinação de imuno e outras linhas? O Keynote 407 foi apresentado em relação aos dados de qualidade de vida, né? Então, nós vimos em congressos anteriores, em publicações anteriores, o benefício, né, da combinação de quimioterapia com imunoterapia, com pembrolizumab para a histologia escamosa na primeira linha, independente do PDL1, e os dados de qualidade de vida também foram consistentes. Então, realmente, o benefício não foi só dos desfechos clássicos, mas também em relação à qualidade de vida, que é um desfecho extremamente importante, né, no nosso cenário. Atualizações também para a doença não escamosa, né? Então nós tivemos algumas atualizações, nós tivemos apresentação de alguns dados exploratórios do Empower 150, que foi estudo de 3 braços, né, que avaliou as 4 drogas, carboplatina, paclitaxel, bevacizumab com atezolizumab versus o braço controle, que era carboplatina, paclitaxel e bevacizumab. E tinha um terceiro braço, esse estudo, que era a quimioterapia só com atezolizumab sem o antiangiogênico, mas o que chamou a atenção nesse estudo é que uma incidência de hepatite no grupo da combinação aí de 4 drogas. E foi bastante interessante também que é justamente esses pacientes que têm metástases hepáticas, eles também, esse é o subgrupo que parece mais se beneficiar da combinação de 4 drogas. E além com esse dado mostrando hepatite, talvez realmente haja algum efeito sinérgico, né, no ambiente, macroambiente do fígado, que a gente precisa estudar mais um pouquinho. Inclusive as outras atualizações para a doença não escamosa, né, o estudo de combinação de quimioterapia com pemetrexed e com nab-paclitaxel com atezolizumab para a doença não escamosa, é o contrário, né? A população com metástase hepática, na verdade, é aquela população, aquele subgrupo que deriva o menor benefício, né? Reflete provavelmente doença mais agressiva, mas que é uma população que nesses estudos de quimioterapia com imuno sem o antiangiogênico, foi uma população que não foi tão bem como o resto, né? Para finalizar, Carol, que você falasse do estudo do Durva e Treme, que eu acho que também foi uma sessão oral, né? Foi uma sessão oral, né? O estudo ART, em que pacientes foram de terceira linha, né? Tinham recebido pelo menos 2 linhas de tratamento, então uma população politratada, e receberam então ou tremelimumab, ou tremelimumab com durvalumab, ou só o durvalumab. E foi interessante que mostrou uma certa atividade, né, uma atividade promissora nesse cenário, embora esse paciente vai ser cada vez mais raro, né? A imunoterapia está vindo realmente para as linhas mais precoces, mas mostrou que, né, nesse cenário de pacientes politratados pode haver uma atividade aí interessante, especialmente para aqueles pacientes que têm um PDL1 com uma expressão mais alta. Então, eu acho que esses foram os dados, né, principais que nós tivemos aqui no Congresso, de doença metastática em relação à terapia-alvo e à imunoterapia. Muito obrigada. Obrigada.